Informação exclusiva sobre Saravia no Atlético. Vamos falar também sobre um reforço que ainda está em pauta e não menos importante, é a cobrança da torcida do Galo no CT. O meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, vou te atualizar sobre as últimas informações do Galão querido, mas antes, gostaria de poder contar com o seu like, o seu compartilhamento se possível. Muito obrigado, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que aqui toda semana temos informações do Galo. Bora pro vídeo, sem mais delongas, bora começar aqui falando sobre o protesto da torcida do Galo no centro de treinamentos. Hoje, a torcida organizada Galoucura foi ao CT cobrar os jogadores, mas principalmente a diretoria do Atlético. Eu vou colocar na tela para vocês a informação. Tá aí na tela, ó, o Tempo Esportes, né, que só para poder ilustrar mesmo para vocês. Vocês sabem que eu sempre trago aqui as matérias, né, de vários portais diferentes, mas não necessariamente foi esse portal que trouxe em primeira mão, tá? A organizada do Atlético faz protesto na cidade do Galo antes de decisão pela Sul-Americana. Torcedores abordaram jogadores na porta do CT na manhã dessa terça-feira, 23/9. Tá aí as imagens, né? Desceram alguns jogadores também, né? Líderes do elenco, né? O Hulk, o próprio Arana e o Everson também foram conversar aí com os torcedores. Membros da torcida organizada Galoucura realizaram um protesto na manhã desta terça-feira, 23, na porta da cidade do Galo, contra o momento vivido pelo Atlético. Os torcedores chegaram no local antes do horário do treino dos jogadores, que estava previsto para se iniciar às 10 horas da manhã. Os jogadores que chegavam para o treino acabaram descendo para conversar com a torcida. Lianco, Everson, Júnior Alonso, Guilherme Arana e Hulk, além do diretor Vitor Bage, conversaram aí com os torcedores. A conversa durou alguns minutos, mas não houve nenhuma confusão. Os torcedores cobraram os jogadores devido ao momento do time, que responderam e se comprometeram em dar a volta por cima na temporada. Antes do protesto, os torcedores prepararam uma pauta para discutir com a diretoria atleticana. Entre os itens, os atleticanos questionaram as contratações do elenco, como a chegada do atacante Dudu, a permanência de Vitor Bage no cargo de gerente de futebol e os problemas aí de montagem do elenco. Eu não vou trazer aqui as perguntas que fizeram e tudo mais, porque também já saiu em vários portais e basicamente eles perguntaram, tá, sobre justamente essa questão, por que o Vitor ainda está sendo mantido no cargo, né? O porquê das contratações de Dudu, por que pagar 8 milhões de dólares no Júnior Santos, enfim, foram mais ou menos nessa linha as perguntas. Perguntaram também sobre o Diamond Mall, né, o shopping do Atlético foi vendido e que perguntaram para onde foi o dinheiro e tudo mais, mas realmente o Atlético tinha uma dívida, ainda está bem alta, né, mas naquela época que foi vendido o Diamond, ainda a dívida era maior, né, era mais de 2 bi. Então, o dinheiro do Diamond já dá para a gente entender mais ou menos para qual lado foi. Fato é que é importante, inclusive eu trouxe aqui na segunda-feira, ou foi no domingo? Acho que foi no domingo, né? No vídeo de domingo. Eu trouxe aqui falando sobre a questão da cobrança das organizadas lá no aeroporto, né, de Confins, na chegada dos jogadores, né, na volta aí dos jogadores do Rio de Janeiro. Eles cobraram, né, o Arana e o Everson, mais o Vitor também foram lá perto dos torcedores, conversaram, né, na saída lá do aeroporto e tudo mais. E eu até disse no vídeo, falei, pô, tô sentindo falta da cobrança no CT também, né? Acho que eles têm que entender, os jogadores têm que entender que a torcida do Atlético não está, não se omite, né? Que a torcida está aí, que a torcida sente esse momento do clube, que a torcida tá chateada com o clube, né? Com o time, na verdade, com a diretoria e tudo mais. Então, temos que realmente mostrar essa indignação
e foi o que a Galoucura fez aí. E tão de parabéns, né, por representar aí toda a torcida do Atlético. Eu acho que pelo menos metade dessas perguntas, né, todos nós aqui queríamos fazer à diretoria, né, e também aos jogadores, né, queríamos estar lá apoiando e também cobrando para eles entenderem o que é jogar no Clube Atlético Mineiro, o que é jogar no clube da grandeza, da magnitude do Galo, né? Então, meus parabéns aí à torcida, né? Mais uma vez me senti representado pela Galoucura, que continue assim e a gente possa dar uma reviravolta, né? Virar a chave nesse jogo de amanhã para começar aí sim as vitórias, voltar às vitórias do Clube Atlético Mineiro, né? Deixe nos comentários a sua opinião e bora falar agora sobre o segundo assunto, né? Vamos abordar aqui agora o assunto de um reforço, né? Daqui a pouco eu trago para vocês a exclusiva de um reforço que pode vir para o Atlético, né? Um reforço que muita gente se esqueceu, eu também, né? Não estou falando muito dele, já trouxe a informação alguns meses atrás que o Atlético tinha um interesse nesse jogador e o Lucas Tanaka disse que ainda há o interesse do Atlético. Deu uma esfriada, é verdade, mas que o Atlético ainda tem esse jogador como um plano B em caso de uma eventual saída do Renzo Saravia. Tá na tela a informação para vocês. Lucas Tanaka, Paulinho segue na mira do Atlético, mas vira plano B. Paulinho segue na mira do Galo para a próxima temporada. A prioridade do Clube Mineiro é a renovação com Saravia, mas o lateral direito vascaíno é o plano B. O jovem tem o desejo de jogar no Galo. Informação aí do Lucas Tanaka, né? O Atlético tem aí o interesse no Paulinho. Já tentou conversas com o Vasco para contratar esse jogador. Inclusive eu trouxe aqui para vocês. Só que não avançou muito. Não avançaram muito as tratativas, né? O Paulinho, ele é uma indicação do Luiz Carlos, tá? Que tá olhando aí a base do Atlético, tá fazendo a reformulação, liderando a reformulação da base do Galo, junto ali com o Paulo Brax, né? Mas quem indica ali as contratações é o Luiz Carlos, né? E ele tem muito faro, né? Eu brinco que ele tem um faro de realidades, né? Jogadores ali que eram promessas e nas mãos ali do Luiz Carlos, ele consegue enxergar o potencial a mais do jogador para ele virar uma realidade. Então ele é o farejador, não de promessas, de realidades. Mas brincadeiras à parte, é um baita profissional, um profissional que rendeu muito dinheiro ao Flamengo em questão de categorias de base, trabalhou com o próprio Reinier e indicou o jogador para o Atlético também. Vamos lembrar que o Reinier foi vendido por 30 milhões de euros na época para o Real Madrid, né? Foi uma venda assim absurda e o Luiz Carlos aí captou esse menino para a base, trabalhou com ele para poder o Flamengo vender, fora outros, né? Vinícius Júnior, enfim, vários atletas ali que o Luiz Carlos trabalhou e conseguiu vender muito bem, né, quando ele estava lá no Flamengo. Então, o Paulinho seria mais uma indicação, Paulinho lateral direito, 20 anos, seria uma indicação aí do nosso Luiz Carlos. Emendando ali com a terceira informação que eu tenho para passar para vocês sobre a questão do Saravia, né, eu recebi a informação de que o Atlético busca encaminhar ainda até novembro essa renovação contratual com o Saravia. E inclusive já há conversas, né, com o staff do jogador e que o Saravia quer muito ficar no Atlético, o Atlético quer o Saravia, né, e que para não acontecer uma renovação só se acontecesse uma catástrofe, né, as partes não se entendessem de maneira nenhuma, porque quando a negociação trava, né, nesse modelo assim, um abre mão de um lado, o outro abre mão de outro, e as coisas vão se alinhando, né? Não é assim, é isso, pronto, acabou, fechou a negociação. Não, o jogador quer às vezes uma valorização salarial, às vezes o clube não consegue chegar na valorização salarial que o atleta quer
mas consegue chegar próximo disso, fala, ó, eu tenho X para oferecer, serve? Aí o atleta, pode ser X, pode, aí fica fazendo contraproposta de um lado e do outro, até chegarem em um denominador comum, né? O que o Saravia quer, né, que eu recebi de informação que o Saravia quer para renovar com o Atlético. Ele quer 2 anos de contrato, tá certo? E ele quer uma valorização salarial do Atlético. O Atlético queria dar a ele mais 1 ano de contrato, né? A questão dos valores, da valorização que o Saravia quer, eu não tive acesso, mas recebi a informação de que isso não seria um problema para o Atlético fechar essa renovação. Então o problema não é o dinheiro. O problema é sim o tempo de contrato, ainda que o Saravia quer 2 anos. Mas o Atlético, né, essa pessoa garantiu que o Atlético, caso o Saravia bata o pé, o Atlético possivelmente dará os 2 anos de contrato ao Saravia, né, que ele pede. O Atlético tenta negociar ali 1 ano, né, dependendo de metas, com renovação para mais uma temporada. Então, seguem as negociações, mas para o Saravia sair do Atlético seria bem difícil hoje, até porque ele recusou ofertas do São Paulo, né, com 2 vezes mais do que ele ganha aqui quase, né, com 2 anos de contrato, e recusou, tá? Sem saber aí se iria fechar ou não com o Atlético essa renovação. Então, cá entre nós, né, se o cara recusou, não quer sair, é porque ele não quer sair, né? Se ele recusou é porque ele não quer sair do Atlético. E o Atlético quer que ele fique. Então junta a fome com a vontade de comer. E o Saravia deve sim permanecer no Galo. É só se aparecer uma proposta muito mais vantajosa para o Saravia, talvez. Ou o Atlético não chegar ali com o staff dele, com o próprio Saravia, em um denominador comum para poder renovar esse contrato. Mas e você? O que acha disso tudo? Comenta aí. O que você acha do jogador Paulinho, lateral direito? Eu particularmente não conheço muito, tá? Vou ser sincero aqui para vocês, mas vejo falar muito bem. Inclusive colegas do Vasco, né, que cobrem o Vasco lá direto, falam muito bem desse lateral. O próprio Luiz Carlos, né, fez essa indicação e eu confio muito no trabalho do Luiz Carlos, que já mostrou que tem resultado, né? E sobre o Saravia, deixe também nos comentários se você gostaria da renovação, daria 2 anos de contrato para ele, uma valorização salarial. Comente aí que é muito importante a sua opinião, beleza? Eu vou indo nessa, um forte abraço a todos vocês, cuide-se, fiquem com Deus e a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo, hein? Um abraço, fui!